Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me contem aqui de onde vocês são. Sejam todas muito bem-vindas. Exatamente às 15 horas hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são 7 passos para usar e indicar os óleos essenciais com segurança. Isso mesmo, vamos embora? Vou esperar o Instagram avisar aí a todas vocês, sejam muito bem-vindas, Manu, Camila, né? Sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, onde quer que... Vamos embora? Vamos começar a live de hoje? Sejam todas muito bem-vindas a essa Aroma Live, né? Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Marcelo, sou aromaterapeuta clínica integrativa e trabalho com os óleos essenciais já há algum tempo, né? E prezo muito, muito, muito mesmo a segurança dos óleos essenciais, tá? Enfim, eu tenho essa formação já há algum tempo. E o objetivo dessa live de hoje é, de fato, ajudar você a usar e a indicar óleos essenciais com segurança, evitando riscos, né, riscos comuns até, garantindo, de fato, um resultado real. Nada de milagre, gente, eu não trabalho dessa forma, tá? Não trabalho dessa forma. Então, vamos lá. Desde já, eu já peço a você que você compartilhe essa live, que você aperte bastante aí no coraçãozinho, já mande o aviãozinho para várias pessoas que precisam dessa informação, desse conhecimento, que acham necessário. Gente, eu acho que eu vou abrir a janela ali porque está um pouco escuro, vocês não acham? Já volto. Pronto, voltei. No final dessa live, gente, eu tenho um convite especial para quem, de fato, quer aprofundar o uso dos óleos essenciais, quer direcionar aí esse cuidado, né, com mais objetivo e segurança, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo, né, dos 7 passos é para usar e indicar os óleos essenciais com segurança. Qual é o primeiro passo? Conhecer os óleos essenciais. Exatamente, gente. Conhecer os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são substâncias, embora naturais, são substâncias super concentradas, gente. Muito concentrada mesmo. Uma gotinha de óleo essencial é altamente concentrada. Então, assim, nunca subestime uma gota de óleo essencial, né? Às vezes a gente vê pessoas falando que não precisa de conhecimento para usar óleos essenciais, não precisa aprender para usar os óleos essenciais, gente, e não é verdade, tá? Nunca subestime o conhecimento. E conhecer os óleos essenciais é, de fato, muito, muito importante. Acho que a maioria das pessoas sabem, né, que os óleos essenciais são substâncias extraídas das plantas, né? E ele tem essa concentração maior mesmo. É diferente de um chazinho, né? Completamente diferente um chá de camomila e um óleo essencial de camomila, gente. Completamente diferente. Então, a gente nunca deve fazer essa comparação, tá? É muito importante entender que os óleos essenciais possuem componentes químicos. Isso mesmo. Embora sejam super, né, 100% naturais, eles possuem componentes químicos, sim, que ditam as suas propriedades, né? E que também possuem alguns riscos. Eu gosto sempre de ilustrar aqui o exemplo do próprio chá mesmo, né? Que é uma substância bem menos concentrada e a gente sabe, né, que eles são derivados das plantas. E algumas plantas a gente sabe que existem contraindicações, que a gente não pode tomar o chá em determinada circunstância ou em determinada quantidade, né? A gente sabe disso. Então, com os óleos essenciais não são diferentes, né? Até porque, como eu falei, é uma substância
com muito maior concentração, tá? Uma gota de óleo essencial, gente, faz muita coisa mesmo, tá? E aí vem a necessidade, né, sobre saber a origem dos óleos essenciais. Aqui entra a questão de pureza, de qualidade, enfim, de cromatografia, inclui outras coisas aqui que de fato determinam o que é um óleo essencial, né? A gente não vai entrar muito nesse mérito aqui agora, mas sim, ter um óleo essencial sadio é importante, um óleo essencial de qualidade é importante, né? A cromatografia não é necessariamente um atestado de pureza, mas eu acredito sim que vale muito a pena apostar na cromatografia para a gente ter uma maior segurança, tá? E aí, minha gente, tem algumas questões aí, né, relacionadas ao uso adulterado dos óleos essenciais, por exemplo. Se você tiver um óleo essencial adulterado, pode acontecer várias questões. Você pode não ter o resultado esperado, você pode ser decorrente de alguma alergia, né, de alguma irritação, de alguma oxidação, de alguma toxicidade mesmo, né, por conta de um óleo essencial adulterado. Então, sim, existem aí algumas características, alguns requisitos importantes que fazem aí, de fato, um óleo essencial de qualidade, né? Então, o primeiro ponto é conhecer os óleos essenciais, gente. É muito importante isso, tá? Não somente eles em si, mas também o seu fornecedor, enfim, de onde ele vem, tá bom? E aí, eu até peço aqui para vocês, se vocês sabem me dizer se existe aí uma questão terapêutica e qualidade comercial. O que vocês acham? Me falem aqui. O que vocês acham sobre essa diferença? Me contem aqui, tá? Enquanto isso, eu vou prosseguindo aqui a live para o passo 2. Segundo passo é o seguinte: entender as contraindicações dos óleos essenciais. Sim, os óleos essenciais possuem contraindicações importantes. Isso quer dizer que os óleos essenciais sejam ruins? Não, jamais. Isso quer dizer que, assim como a maioria dos produtos, a maioria, enfim, cosméticos, etc., existe uma indicação e existe uma contraindicação, né? Então, mesmo que os óleos essenciais sejam naturais, eles também possuem contraindicações, alguns óleos essenciais, né? E a gente precisa entender essas contraindicações, tá? Cada óleo essencial tem propriedades específicas, né? E contraindicações específicas também. Assim como eles possuem indicações, né? Então, para dor de cabeça, para ansiedade, para ação hormonal, para várias questões, queda capilar, crescimento capilar, ele também possui, alguns óleos essenciais possuem contraindicações, tá? Principalmente ali em públicos específicos. Que públicos são esses? Gestantes, crianças, hipertensos, idosos, né? Que são públicos especiais aí que nós devemos tomar mais cuidado quando se trata de óleos essenciais, tá? E aí, dentro desse grupo também existe uma questão, um grupo específico de óleos que causam fotossensibilidade, né? E o que é isso? São óleos, né, que têm essa complicação ao se expor ao sol. Por exemplo, os óleos essenciais cítricos, como bergamota, limão, né, tangerina, são óleos fotossensibilizantes que ao se expor ao sol pode causar manchas, queimaduras, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Mas existe aí as versões LFC dos óleos cítricos, né, que a gente pode apostar que não é livre dessa molécula, né, então não vão causar esse tipo de reação, tá? Então é muito bom. Ou a gente pode usar também esses óleos essenciais e não se expor ao sol, né? Então também é válido, não tem problema nenhum, tá? A questão mesmo é ao se expor ao sol. Então a gente precisa entender essas contraindicações para usar os óleos essenciais com segurança e indicar também os óleos essenciais com segurança, tá? E aí também tem outra questão dentro desse ponto, que é
a importância de saber a faixa etária, né, e o histórico de saúde antes de usar o óleo essencial em determinada pessoa, antes de iniciar o tratamento ou antes de até mesmo você usar o óleo essencial, né? Afinal, a gente sabe que cada pessoa, né, é única. Cada pessoa vai ter uma história diferente, uma rotina diferente. Cada pessoa vai ter um histórico de saúde diferente. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? O que aquela pessoa vai me apresentar, né? Então, será que ela possui alguma condição pré-existente de saúde? Será que ela tem alguma questão delicada? Será que ela é alérgica? Será que ela toma algum medicamento específico, né, que pode ali interagir com algum óleo essencial, né? Então, saber todo esse histórico da pessoa é muito importante, né? Será que ela tem alguma doença pré-existente que me impediria de usar um óleo essencial X, né, que talvez poderia prejudicá-la ou não? Então, é muito importante entender o histórico de saúde da pessoa antes de usar um óleo essencial, antes de indicar um óleo essencial, tá? Esse fator está dentro do passo 2, que é entender sobre as contraindicações do óleo essencial, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. É ótimo, né? Lavanda é um óleo essencial geralmente muito seguro, gente, muito seguro. Mas aí, em contrapartida, nós temos outro óleo essencial que talvez não seja tão seguro assim para algumas pessoas, como o óleo essencial de eucalipto, como, por exemplo, não é indicado para crianças, né, menores de 6, 7 anos ali. E até mesmo a própria lavanda, muitas vezes algumas pessoas podem não tolerar a lavanda, podem ter alergia à lavanda, podem ficar mais estressadas, mais nervosas com óleo essencial de lavanda, mesmo o óleo essencial sendo um óleo seguro, que é o óleo essencial de lavanda, né? Então, isso pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, pode acontecer, tá, gente? Então, aqui entra o que a gente estava mencionando antes, saber sobre o histórico de saúde, sobre as preferências aromáticas daquela pessoa também é importante. Às vezes o óleo essencial de lavanda é um óleo essencial, às vezes não, ele é um óleo essencial super seguro, mas às vezes aquele aroma vai significar ou vai remeter uma lembrança não agradável para aquela pessoa que está usando aquele óleo essencial de lavanda. Então, pode ser que não seja legal indicar ou usar o óleo essencial de lavanda. Então, existem todas essas nuances, tá? Que a gente precisa ficar atentas, tá bom? Não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer, tá, gente? Então, ainda mais se a gente indica óleo essencial, a gente tem que pensar muito mais nessas questões, tá certo? O outro ponto é o seguinte: domine a diluição dos óleos essenciais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas existe uma diluição adequada dentro de um tratamento específico, dentro de uma faixa etária específica, enfim, dentro de cada caso, dependendo aí, na aromaterapia muita coisa depende uma da outra, sabe? E aí tem essa questão, a gente precisa dominar a diluição dos óleos essenciais, a gente precisa entender essa concentração, né, de gotas, entender sobre a diluição para poder indicar os óleos essenciais, usar os óleos essenciais, né? Afinal, a gente não quer correr o risco aí de usar uma super dosagem ou uma dosagem que não vai fazer efeito nenhum, que não vai ser suficiente para determinada queixa específica, né? Então, por exemplo, existe uma regra básica de diluição que é mais ou menos assim, nós usamos 1%, né, de concentração para crianças, né, e 2-3% para adultos. Então, a gente faz ali o cálculo bonitinho e geralmente usa essa concentração, uma concentração de segurança, tá? E aí, o contrário disso, né, vamos chamar, não vou dizer os perigos, tá, gente? Mas a gente precisa tomar cuidado em sempre que for usar um óleo essencial, a gente diluir esse óleo essencial. É muito importante. Aí talvez você se pergunte assim, mas você às vezes usa o óleo essencial e não dilui, né? Você pinga ali o óleo essencial na mão.
existe uma resposta para isso, gente. Existe um porquê disso. Mas, geralmente, né, na maioria esmagadora das vezes, a gente não usa óleo essencial puro na pele. Não usa, tá, gente? A gente sempre precisa diluir em uma base carreadora, um óleo vegetal, que é aí o que a gente mais usa aí na diluição dos óleos essenciais, né? Então, a gente, de fato, precisa entender a diluição dos óleos essenciais para usar e indicar os óleos essenciais com segurança. Às vezes, acontece muito das pessoas pedirem protocolos prontos, né? Qual é o protocolo para isso? Qual é o protocolo para aquilo? Qual é o protocolo para tal questão? E não tem como, gente, não tem como a gente dar um protocolo pronto, né, personalizado, sem avaliar a situação, tá? Então, não tem como eu falar para você, usa X gotas assim, X gotas assado, que vai dar certo, né? A gente precisa, de fato, ter essa responsabilidade, né? Por isso que eu não gosto de dar receitas, assim, de forma aleatória, né? Porque às vezes uma pessoa usa, né, que não era para usar, enfim. Aí uma pessoa entende de uma forma e é de outra forma, então eu cuido muito com essa questão de receita, tá? Eu cuido de verdade com essa questão. Então, o passo 3 foi: domine a diluição dos óleos essenciais. É muito importante entender sobre essa diluição, tá? Passo 4. Escolher o método de uso adequado. Você sabe qual é a melhor forma de usar os óleos essenciais para o que você quer? Para o seu cliente, para o seu interagente, para a queixa do seu interagente? Você sabe qual é a melhor forma de indicar e de usar os óleos essenciais para determinada questão? Muito bem. Uma forma de conseguirmos isso é diferenciar os métodos principais. Então, primeira coisa, a gente sabe que existe inalação, uso tópico, né? E até mesmo a ingestão, né? A gente sabe que existe. E aí, a partir disso, a partir desse princípio, nós vamos escolher um método mais adequado, um método mais seguro, um método mais eficaz, um método mais rápido para aquela situação, né? Então, como que a gente vai escolher isso? Bem, geralmente a gente escolhe a inalação para questões emocionais, porque ela é muito mais rápida, ela é muito mais eficaz, ela é quase que imediata, gente. Em muitos casos, é como tirar com a mão. É como tirar com a mão mesmo. Então, em casos emocionais, né, casos nesse sentido, a gente vai escolher a forma de inalação, tá? O uso tópico nós vamos escolher quando? Quando a gente estiver lidando com algo pontual, né? Dores musculares, inflamações, dores nas articulações, um machucado, uma questão de pele ali pontual, eu vou usar o uso tópico. E muitas vezes também, gente, para questões emocionais, tá? Quando a gente fala de uso tópico, não quer dizer que o uso tópico não vai funcionar também emocional. Não é isso, tá? Muitas vezes a gente associa, sim, a inalação e muitas vezes cabe muito o uso tópico na questão emocional. Às vezes a pessoa está sofrendo uma questão de autoestima, então ela precisa trabalhar o toque, trabalhar a automassagem, a aceitação. Então a gente pode usar muito dessa questão do uso tópico nesse sentido, tá? Então vai depender, gente, vai depender. A gente fala assim, em questões emocionais, use inalação, é muito mais rápida, mas é muito mais eficaz, é muito mais direcionado, ok. Mas vai depender muito do interagente, do que ele está precisando, né? Se não precisa associar um uso tópico e etc. Então a gente vai sempre olhar para isso, tá? E aí, gente, eu deixo um alerta aqui para vocês. Não use os óleos essenciais em difusores perto de animais ou bebês sem orientação profissional. Mas eu já usei e nunca aconteceu nada. Ótimo. Mas é aquilo que eu falei, pode acontecer. Tá certo que o uso nos difusores ambientais é um uso bem sutil, bem tranquilo, né? Ok. Mas se você faz aquele uso rotineiramente, se você faz aquilo um hábito todos os dias,
E ainda mais depender, se você aí usa de forma aleatória, você não sabe mais ou menos quantas gotas usar no difusor e etc. Os bichinhos, os animais de estimação, se você tem bebezinhos aí, pode influenciar de alguma maneira, tá? Então é melhor que não. Mesmo que o uso do difusor seja um uso mais sutil, mais tranquilo, que geralmente não tenhamos problemas, mas para fazer um uso com segurança é melhor a gente garantir, tá? Até porque aquilo que eu falei pra você, às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, enfim, etc. E aí pode ser que ela esteja usando uma quantidade muito maior aí no dia a dia no difusor, todos os dias, e aí não vai ser legal, tá bom? Então fica esse alerta pra você. E agora, passo 5, monitore a resposta do seu corpo. Exatamente, a gente precisa dar atenção ao nosso corpo. As respostas, né, e o que o nosso corpo está falando para nós. A gente precisa olhar para dentro. Mas antes de dar esse 5º passo para vocês, eu queria convidar você para ir lá no meu link da bio, acessar o meu link da bio lá, baixar o seu e-book gratuito, entrar para a lista de espera do meu curso Caminho dos Aromas. Em breve eu vou abrir as inscrições. Então, se você usa os óleos essenciais, se você indica os óleos essenciais, se você é uma mera entusiasta e não tem problema, quer aprender a usar os óleos essenciais com segurança, quer aprender aromaterapia de verdade, vai lá no meu link da bio, entra lá para a lista de espera e baixa o seu e-book gratuito. Tá lá na descrição do grupo. É só entrar lá, baixar, com várias ideias de uso de óleos essenciais, sugestões e óleos essenciais. Tem umas 30 ideias, umas 30 sugestões lá pra você, tá bom? Vai lá, baixe seu e-book gratuito, minha gente. É gratuito, tá? Vai lá, não perde. E aí, o 5º passo, como nós estávamos falando, é monitorar a resposta do corpo. Exatamente. A gente precisa olhar pra dentro, a gente precisa olhar pra nós mesmas e entender que o nosso corpo fala a todo momento, a todo instante. O nosso corpo nos diz algo. E a gente precisa observar as reações que o nosso corpo tem ao usar um óleo essencial, né? Então, será que eu usei um óleo essencial, eu tive alguma sensibilidade, alguma alergia, alguma vermelhidão, alguma coceira, alguma náusea? Não sei, não. Eu só tive resultados positivos. Eu me senti melhor, isso, sabe? Isso também é legal, né? Monitorar as respostas positivas do nosso corpo. Então, eu sempre incentivo para que você escreva, para que você anote, faça um diário, um caderninho. E sempre que você estiver usando os óleos essenciais, ainda mais se você indica, se você trabalha com óleos essenciais, você vai precisar desses registros, tá? E isso vai ser, assim, uma bagagem fantástica para você. Você vai precisar dessas informações. Então, você anote. Usou um óleo essencial? Anote qual a sensação que ele teve, como ele foi bom para você ou não, o que você sentiu, qual é o aroma que você gostou, você não gostou, enfim. Faça anotações, tá? E, claro, principalmente sobre a resposta do seu corpo. Como é que eu me senti? Né? Eu usei por quantos dias? Será que se eu usasse menos, se eu usasse mais, faria sentido? Entende? E aí, gente, tem gente que gosta de beber uma aguinha. Já beberam água hoje? Tem que se hidratar, minha gente, tem que se hidratar. Tem gente que gosta de fazer aquele teste de sensibilidade, né? Que é pegar um óleo essencial e pingar umas gotinhas na pele pra ver se a pessoa tem alguma reação, alguma alergia, etc. Eu não gosto muito dessa técnica, gente, porque só o fato de você pingar o óleo essencial puro na pele, você já está pingando o óleo essencial puro na pele. Então, ali você, sabe, e dependendo do tipo de óleo essencial, pode não ser muito legal, gente, tá? Pode não ser muito legal. Então, eu não indico essa técnica, tá? Eu não indico esse teste de sensibilidade. A menos que você já diluiu o óleo essencial, se você achar que precisa, se você achar que fizer sentido fazer o teste de sensibilidade, ok. Se não, eu sinceramente não vejo que faça sentido, tá? Não vejo mesmo, eu não gosto muito dessa técnica
de testar a sensibilidade do óleo essencial puro na pele, até porque a gente incentiva, né, a não usar o óleo essencial puro na pele. Então, por quê? A gente precisa usar os óleos essenciais com consciência, né? Fazer aí o uso consciente. Então, esse teste eu não recomendo, tá? Mas fica a seu critério, tá bom? Passo 6, minha gente. Passo 6, penúltimo passo aqui dos nossos 7 passos para usar e indicar os óleos essenciais com segurança. Evite exageros e modismo. Exatamente. A gente sabe que a aromaterapia está super em alta. E a aromaterapia, não só a aromaterapia, mas falando aqui especificamente dela, é a profissão do futuro. É a profissão do futuro. E aí, volta e meia, aparece uma moda, um modismo diferente, né? E etc. E aí as pessoas ficam enlouquecidas com aquelas novidades, com aqueles olhos maravilhosos. E é uma delícia, né, gente? Vamos combinar. É uma delícia. Mas precisamos ficar atentas com os riscos que isso pode trazer. Pode trazer, tá, gente? Pode trazer. Seguir receitas aleatórias, sem critério, receitas da internet, tem um monte por aí, né, gente? É só a gente dar o Google aí, aparece várias receitas, uma melhor que a outra pra gente testar, né, com óleos essenciais diferentes, e a gente vai lá e quer testar todas, quer comprar todos os óleos essenciais, mas foi igual eu falei pra vocês, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça. A gente precisa cuidar com os riscos dessas receitas aleatórias, porque o que pode ser bom pra mim, pode ser que não seja bom pra você, né? Então, vai ver aquela receita, existe um determinado óleo essencial que possui uma contraindicação específica pra mim, que não tem uma contraindicação específica pra você. E aí, minha gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. E muitas vezes a gente não vê ali na hora, né? A gente tem ali um efeito acumulativo, né? A gente vê depois. E aí, muitas vezes, a gente nem associa ao uso errado do óleo essencial. Ou ao uso do óleo essencial, né, gente? Então, assim, eu, de fato, não recomendo ficar seguindo à torta e à direita essas receitas aleatórias sem critério na internet, tá? No mínimo, a gente precisa conhecer o profissional, né, se é um profissional de confiança, se é um profissional responsável que passou aquela receita, enfim, no mínimo, tá bom? Por quê? Por que tem isso? Existe um mito, né, de que quanto mais óleo essencial, melhor. Gente, não é verdade. Não é verdade. Na aromaterapia, menos é mais, tá? Menos é mais. Aliás, existem até alguns óleos essenciais que, quando usados em dosagens menores, eles têm mais potencial ainda do que usado em doses maiores, tá? Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que quanto mais óleo essencial, melhor. Eu tenho aqui um protocolo X para usar tantas gotas de óleo essencial. Aí, não, vou botar mais um pouco. Ou então eu compro um blend lá maravilhoso já, prontinho para uso, e eu vou lá e taco mais um monte de gotas de óleo essencial. Não precisa, gente. Não precisa, tá? Na aromaterapia, menos é mais. Confia, acredita, tá? O uso excessivo dos óleos essenciais pode causar algumas questões. Saturação olfativa, intoxicação, tá? Pode trazer algum tipo de toxicidade. Gente, embora eles sejam naturais, isso pode acontecer. E aqui eu bato na mesma tecla. Ainda mais se indicamos óleos essenciais. Uma coisa é a gente fazer com nós mesmas, né? Tá liberado. Comigo, a responsabilidade é minha. Mas e aí, quando eu indico para outra pessoa? Quando eu estou trabalhando, né? Será que eu vou agir de forma banal?
né? A gente precisa ficar atento com isso, atenta, né, com isso também. Passo 7, o nosso último passo e não menos importante é: busque conhecimento e suporte profissional, minha gente. É isso aí. O conhecimento liberta. Somente o conhecimento liberta, tá? É preciso estudar aromaterapia, sim, para usar e indicar os óleos essenciais com segurança. É preciso, é necessário, tá? Os benefícios de buscar ajuda profissional para personalizar o uso dos óleos essenciais são imensos, tá? São imensos. A gente precisa parar para olhar para isso, tá bom? Esse foi o 7º passo, buscar conhecimento e suporte profissional. Se você usa, se você indica, eu sempre falo que existem 2 caminhos. Ou você aprende a usar os óleos essenciais, né? Com um profissional da sua confiança, um profissional que você se identifique, um profissional responsável, ou você também busca um profissional para te ajudar, né? Para passar por um atendimento aromaterapêutico, para te ajudar nesse sentido. Existem 2 caminhos, tá? 2 caminhos. Aliás, existem 3 caminhos. O 3º caminho é ir lá no meu link da bio, clicar no link da bio, entrar para a lista de espera do meu curso Caminho dos Aromas, que abrirá em breve as matrículas, tá bom? Vai ser um curso que vai trazer essa abordagem, que traz essa abordagem, né, do uso seguro, da liberdade, da confiança de usar os óleos essenciais, tá bom? Vai lá no meu link da bio e acessa o link, baixe seu e-book gratuito e aproveite todas as ideias que eu disponibilizei lá para vocês, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver quem está aqui na live. Vamos lá. Deixa eu ver. Edivânia, Vaininha, Vaneide, eu acho. Jacilane, Lua Marques, Michele, Zuca, Mila, Sueli. E, gente, bastante gente. Rafaela. Muito obrigada pela participação de todas vocês aqui na live. Foi muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez nessa Aroma Live. É muito bom. E eu quero deixar aqui uma mensagem, né? Uma mensagem final aqui da nossa live, tá? Uma mensagem para que vocês possam pensar. Uma frase, na verdade. Se você quer usar os óleos essenciais com segurança e alcançar resultados agora, presta atenção nessa mensagem aqui que eu separei para você, minha gente. O conhecimento é a ponte, anota aí. O conhecimento é a ponte que conecta o que você quer com o que você precisa. Anotaram? O conhecimento é a ponte que conecta o que você quer com o que você precisa. Isso aí. Isso aí. Anotaram? Vou repetir. O conhecimento é a ponte que conecta o que você quer com o que você precisa. Anotaram? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigada pela participação de todas vocês aqui nessa Aroma Live. Foi muito bom tê-las aqui comigo, né? Muito bom mesmo. E é isso, minha gente, é isso. Se você não sabe, todas as segundas-feiras, às 15 horas, nós temos aqui a Aroma Live, né? E essas segundas, né? Cada semana eu trago um tema diferente
para falar sobre aromaterapia e sobre os óleos essenciais, tá bom? Muito obrigada pela participação, um grande beijo, tchau, tchau!